Pessoal, hoje nós estamos aqui para conversar com o Genaro Figuri, diretor do Hospital de Rolante, um grande amigo do CR Portal, um grande amigo de toda a comunidade. É um prazer te ter aqui, Genaro. Muito obrigado. Estamos muito felizes que tu teve esse tempo, disponibilizou esse tempo para poder vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Feliz estou eu de participar do teu programa. Para mim, sempre é uma felicidade participar, poder me comunicar com a comunidade. Afora o gosto pessoal de fazer isso, Sim. é uma obrigação funcional, porque entendo eu que todo gestor, seja público, privado, principalmente aqueles que trabalham com a área pública, têm obrigação, inclusive, de prestar contas para a comunidade. De vir conversar. Conversar, de demonstrar o que está sendo feito. A gente trabalha para a comunidade, né? Então, Sim. Nada melhor do que apresentar para a comunidade o que nós estamos fazendo, o que a comunidade pode esperar no futuro. Exatamente. De uma instituição tão importante para a comunidade como um hospital, né? Eu sempre digo que, querendo ou não, um dia nós vamos precisar. Ou nós, ou nossos familiares, um dia vamos precisar do hospital. Com certeza. Então, é uma instituição das mais importantes, é um equipamento público dos mais importantes, equiparado, talvez, às escolas, né? Sim. E, evidentemente, que o gestor, que é o meu caso hoje, né? Sou um gestor circunstancial, porque as entidades ficam, as pessoas passam, mas como gestor é minha obrigação prestar conta. E vir aqui para o teu programa, me sinto absolutamente tranquilo e à vontade, e sei que vai ser um papo legal. Nós estamos muito felizes, é um prazer lhe receber. Prazer é meu. Primeira pergunta, a reforma do hospital. De um tempo para cá, o pessoal já notou ali na frente que as coisas estão sendo modificadas, que está sendo reformado, que está sendo ampliado o hospital. E eu gostaria de saber como que isso começou e como é que está esse andamento. Eu sei que está indo muito bem, porque, até pelos comentários, né, da população. Uhum. E eu quero saber como é que está. Eu vou, já que é um podcast, então tem histórias para contar, então eu vou te contar uma história, uma confidência. Eu sou diretor executivo do hospital, né? Eu tenho uma mãe que tem 91 anos, e lúcida, completamente lúcida. Nossa, mexe na internet, no computador. É atualizada ainda. Joga no celular, os joguinhos do celular e tal, e fala comigo pelo Skype, ou pelo Face, ou pelo WhatsApp e tal. E eu, como eu tenho o hábito de colocar todos os movimentos que eu faço no hospital, eu coloco nas redes sociais, como uma forma de dar transparência àquilo que está sendo feito. Sim, né? Então, de informar, né? De informar, todas as obras são mostradas e tal. E outro dia ela me tocou uma flauta. Me ligou, nós estávamos conversando, e disse assim, vem cá, tu é diretor executivo do hospital ou tu é diretor de obra? Por causa da obra. Tu não para de fazer obra aqui no hospital, quando é que tu vai parar de fazer obra? E eu disse para ela, nunca. Exato. E aí eu explico um pouco a questão da obra. Na verdade, eu herdei essa obra, né? Porque os projetos dessa obra iniciaram antes da minha vinda. Eu vim para cá, eu fui convidado pelo conselho e por indicação, inclusive, do prefeito, que me conheceu na Assembleia Legislativa, né? Eu era assessor parlamentar, assessor da presidência da Assembleia. Eu fui durante 6 anos e meio diretor do Hospital de Tramandaí, né? Já teve um trabalho também. Fui diretor da Santa Casa de Livramento, fui secretário de saúde, fui delegado regional da saúde, trabalhei como contratado no Ministério da Saúde, então tenho uma trajetória, tem uma trajetória longa, meio na área longa aí na saúde. Da saúde. E por causa dessa trajetória, quando hoje o vice-governador Gabriel Souza era deputado, ele assumiu a presidência da Assembleia, isso em 2021. E lá, meados de 2021, ele
eu saí do Hospital de Tramandaí e ele me convidou para ser assessor da presidência na Assembleia Legislativa para a área da saúde, para ajudar ele na área da saúde. Sim. Então, naquele ambiente, eu acabei conhecendo o Pedro Rippel, o prefeito. Foi lá buscar ajuda da Assembleia, do presidente, e aí ele me conheceu e disse: o senhor vai trabalhar comigo. Eu disse: está bem, prefeito, não tem problema, dependendo da proposta. Vamos ver essa proposta. Dependendo da proposta, eu vou trabalhar com o senhor. Um dia eu estava vindo pela Freeway, eu morava em Tramandaí, estava vindo pela Freeway, tocou o telefone, eu olhei, não vi, não identifiquei o número, atendi, era o prefeito. O senhor está onde? Estou passando Santo Antônio da Patrulha. E se o senhor não se anima a vir aqui a Rolante para falar conosco? Ainda não conhecia a Rolante. Não conhecia. Eu já tinha vindo a Rolante, mas não tinha relações com o pessoal de Rolante. Sim. Quer dizer, na verdade, tinha algumas relações, e depois eu te conto quais são. Certo. Aí eu disse: não, eu faço caminho aí, não tem problema nenhum, eu vou conversar com o senhor. Aí quando eu cheguei aqui, ele me disse: temos um hospital, assim, que o senhor já conhece e tal, e estamos precisando de um gestor. O senhor não gostaria de vir aqui trabalhar conosco? Perfeito. Tem algumas precondições para vir trabalhar aqui. E aí foram colocadas as precondições, né, para poder fazer um trabalho bem feito, né? Sim. E as precondições foram aceitas. Estava o presidente do conselho, porque o hospital é uma fundação que tem um conselho, né? Sim. Ele não é da prefeitura, o hospital vamos dizer assim, é da comunidade e tem um conselho deliberativo e tem um conselho de administração. Estava o presidente do conselho de administração na reunião. E aí mais ou menos deixamos acertado que eu viria para cá. E em janeiro eu vim para cá. Então, desde janeiro de 2022. 2022. Então, eu, na verdade, quando eu vim para cá, o projeto de reforma do hospital já estava mais ou menos planejado, iniciado. Tá? Eu terminei o projeto, consegui o recurso com Gabriel Souza, o Gabriel Souza nos ajudou muito, com a secretária Rita, com o governador Leite, mas principalmente com Gabriel Souza, que foi um deputado, que na época era deputado, nos ajudou muito a conseguir o recurso. E esses são passos importantes que Sem às vezes dúvida. as pessoas não enxergam, porque, né, a população não vê isso. Mas antes de começar uma obra, já foram dados passos importantes. Sim. E aí, em julho, lá por junho de 2022, julho de 2022 veio o dinheiro. E aí nós iniciamos toda a parte do projeto básico e tal. E a obra, de fato, começou no final do ano. Tá? Então nós estamos aqui há 9 meses, em torno de 9 meses, vai para 10 meses de obra. Que envolve a construção da sala de tomografia. Qual? Tomografia. Tomografia, que vai ser um passo importantíssimo, vou falar sobre isso depois para contigo. Envolve uma nova sala de endoscopia e colonoscopia, ou seja, vamos ter condição de fazer endoscopia e colonoscopia aqui. Não vai ser necessário as pessoas irem para fora. Envolve a construção da central de gases. A central de gases é o seguinte: hoje, por exemplo, as pessoas recebem oxigênio, tu é da área, tu sabe? Sim. Por cilindros. Qual é o problema do cilindro? O cilindro tem uma pressão. Após 50% de consumido, a pressão vai reduzindo. Sim. Quando chega a 20% de metros cúbicos naquele cilindro, ele deixa de ter pressão. Então, em alguns casos, por exemplo, se está usando máscara de Hudson, não consegue mais. Não consegue mais. Tem pouca pressão. Tem pouca pressão. Então, a gente vinha negociando com a White Martins e conseguimos uma coisa inédita. A própria White Martins está, por doação ao hospital, fazendo toda a canalização do hospital. Então,
todos os quartos do hospital e a emergência vão estar, já está quase no fim a obra, vão estar canalizados e cada leito vai ter o seu ponto de saída, régua de gases, com oxigênio e com o vácuo. Uau. Tá? E antes que perguntem, implantar isso quer dizer economia para o hospital. No mínimo 500, 400 e poucos mil reais. Sim, porque aí não existe a perda daquele gás que ficaria dentro que fica dentro dos cilindros. Para instalar. Fora o custo que a gente vai economizar, sim, que é mais ou menos a metade do valor que nós pagamos hoje para a White Martins. Uau. Então, ótimo. Foi um passo muito importante. Então, tem a central de gás, que já está pronta, e tem toda a fachada nova, sim, que estamos em obra, inclusive parece a gente passa na frente, parece uma tapera, né? Não sei se o pessoal sabe o que é tapera. Tapera sabe. São construções demolidas, destruídas. Né? Uhum. E o pessoal fica muito curioso quando passa ali na frente. O que vai ser aqui? O que está mudando? Então, tem toda uma nova identidade visual que nós estamos fazendo. Está tudo em obra, só que pegamos um período difícil de chuva. Sim, e justamente pegamos o período de chuva no momento em que estávamos trabalhando a fachada. E não dá para trabalhar a fachada com chuva. Sim, óbvio, claro. Né? Então retiramos todas as aberturas, fizemos aberturas novas, só que a gente não conseguiu ainda colocar as aberturas porque está chovendo sem parar. Todos aqueles quartos da frente, eles foram desabilitados, ou seja, eu perdi quartos, né? Perdi leitos, eu rearranjei alguns deles em outras partes do hospital. Exatamente, porque o hospital ele não fecha, né? Não tem. É então, um avião que tu faz manutenção com ele voando. Eu estou trocando o pneu do carro com ele andando. Exato. Exatamente. Mas esta obra eu chamo de 1.0. O hospital é 1.0 e esta obra eu chamo de 1.1. Já tem um projeto do Hospital 2.0 e tem o projeto do Hospital 3.0. Vai ter mais, então? Então, assim, o 2.0 é uma obra que vai custar aí em torno de R$1,5 milhão, que eu estou atrás de dinheiro, tá? Que vai ampliar 15 leitos no segundo andar, tá? Vai fazer um novo centro administrativo, vai fazer um auditório novo, que nós não temos, um auditório. Uau! E vai fazer um novo centro de especialidades. Então, esse é o chamado Hospital 2.0. Isso é um investimento de R$1,5 milhão, R$1,6 milhão. Tá? Já conversei com vários deputados, tem o deputado da região, o Joel, que está trabalhando para nós, nesse sentido, junto ao Estado, tentar conseguir esse recurso. Sim, o João é bem presente, né, na muito região. Presente, muito amigo do hospital. Ele olha bastante para a região. Muito amigo do hospital. Ontem mesmo eu estava com a secretária ali, está tratando disso. Né? E, terminada essa obra, eu vou iniciar a ideia do projeto, que já tem um esboço do projeto, o chamado Hospital 3.0. Mas aí é um sonho de maluco. Sim. Tá? Já estamos falando de um sonho de maluco. O 2.0 mas não é uma utopia, né? Não. Tudo é alcançável. Não. É tudo planejado. O 2.0 está no alcance da mão. Basta a gente conseguir o recurso que a gente vai fazer. 6 meses, a gente está com ele pronto. Com mais 15 leitos, a gente vai para quase 70 leitos. Né? Saímos de um hospital pequeno para um hospital de médio porte. Isso nos possibilita muitas outras coisas que são serviços que hoje, por exemplo, eu estou esgoelado. Eu não tenho como pegar mais serviço porque não tenho mais leito. Hoje a minha taxa de ocupação é mais de 90%. Tá? Então eu preciso aumentar o número de leitos. Quando eu cheguei, a taxa de ocupação era menos de 30%. Nós fazíamos 30 cirurgias por mês. Hoje eu faço 130 cirurgias por mês. Há 1 ano e meio atrás. Nossa, que diferença. Então, assim, mudou completamente o perfil do hospital.
Só que, claro, mudar o perfil do hospital com esse volume de serviço significa também infraestrutura. Sim, aumentar a estrutura para Significa poder oferecer não só a mais infraestrutura serviço. física, como a tecnológica. Por isso, o tomógrafo. Tá? Então, mas vamos lá. Hospital 3.0. O que é o Hospital 3.0? Pena que a gente não se programou para mostrar aqui para a população. Ah, é verdade. Podia ter trazido o pendrive para mostrar para a população. O 3.0 é o seguinte. O hospital hoje ele é em formato de um U. Tá? Inclusive, eu vou construir o 2.0 em cima de uma parte do U, tá? Onde já tem um segundo andar. Eu vou continuar o segundo andar, onde já tem. Lá onde é a administração, acho que tu já foste lá. Sim, aham. Tá? Já tem um segundo andar, eu vou continuar. Vai ser uma área de atendimento também. Vai ser leito ali. Leito. E lá nos fundos, né, nós vamos colocar o centro administrativo e o auditório. E o que é o 3.0? É um edifício no centro do hospital, de 4 andares, sendo que o primeiro, o térreo vai ser urgência e emergência, com frente para a rua principal. Sim. Porque hoje a urgência e emergência é escondida no fundo do hospital. Nós vamos colocar ela na frente do hospital. Tá? Uma área de 500 metros quadrados, cada andar 500 metros quadrados. O segundo andar vai ser todo o serviço de apoio, lavanderia, higienização, restaurante, centro administrativo, almoxarifado, farmácia, etc. Tudo no segundo andar. Terceiro andar, mais quartos. E quarto andar, mais quartos e uma UTI de 10 leitos. Uau! Esse é o projeto. Esse projeto, só físico, é um projeto de 20 milhões de reais. Ah, acredito. Só físico. Fora... todos os equipamentos, assim, né? Todos os equipamentos que precisa para funcionar. Hotelaria e tudo que a gente vai. Só que nós saímos de 70, em torno de 70 leitos para 120, 130 leitos. Então, aí sim, um hospital que dá para dizer que é um hospital regional, tá? Um hospital de porte, com outras possibilidades. Aí tu diz assim, tá, mas e os 20 milhões? E mais os 10 milhões para equipar aquilo ali? O tempo dirá. Sim. Eu sei que eu apresentei o anteprojeto para o vice-governador, apresentei o anteprojeto para a secretária, e nenhum dos dois se assustou. Sim. Então, se eles não se assustaram, por que eu vou me assustar? Claro. É porque quando se fala de saúde, também a gente sabe que os números não são poucos, não são baixos. Né? E a população precisa dessa devolutiva. Né? Sem dúvida. Se a gente fizer uma análise, por exemplo, aqui no Vale do Paranhana, a gente hoje tem 2 linhas de cuidado que atendem todo o Vale do Paranhana. Hoje nós temos traumato-ortopedia e cirurgia geral, para todo o Vale. Vem gente de Parobé, de Igrejinha, Taquara, aqui para o Hospital de Rolândia. Nós atendemos toda essa região. Uau! É uma região adstrita em torno de 250 mil pessoas, que é atendida pelo hospital Então, o Hospital de Rolante já é um hospital regional. Já está atendendo não só o pessoal de Rolante, mas o pessoal de outras cidades que vem para cá. Inclusive Euzinho, que já era naturalmente parceiro, mas todos os 8 municípios do Vale do Paranhana. Isso foi conseguido ano passado. Então, hoje nós temos o atendimento na traumato-ortopedia, toda essa região, temos a cirurgia geral de toda essa região, e estou em negociação com o Estado, de me transformar também em referência na área da dermatologia, que é outra área que tem uma grande demanda reprimida. Sim. E tu sabe que a dermatologia é o segundo tipo de câncer mais frequente. O primeiro, o câncer de mama, e o segundo tipo mais é o melanoma, que é o câncer de pele. Câncer de pele. Então, e a nossa referência é só Porto Alegre. Não temos referência aqui.
Também é outra área que pode ser muito explorada nessa região. Muito explorada, e a gente fez uma proposta já desde o ano passado. Além disso, tem uma proposta no Estado para nós sermos referência em leitos de cuidados prolongados. O que são os leitos de cuidados prolongados? Tem pacientes que saem da UTI e precisam continuar o tratamento. Sim. Então, a gente está se disponibilizando 15 leitos para o Estado, para sermos cuidadores desses pacientes pós-UTI. Pós-UTI, sim. Ou pacientes terminais que estão em fase terminal. Tu é sim. na área, tu sabe o que eu estou falando. Eu fui enfermeiro durante muitos anos, então tu sabe o que eu estou falando. Então, mas tem que ter toda uma infraestrutura. Claro. Tu tem que ter fisioterapeuta, psicóloga, assistência social, né? Porque é uma atividade multiprofissional. Exato. E tem poucos hospitais no Rio Grande do Sul que são especialistas em cuidado prolongado. A gente vai ser um deles. Uau. Então, assim, eu estou muito entusiasmado. Peguei um hospital que estava, assim, deprimido, para ser gentil. Gostei. Eu busquei a palavra. Né? Gostei. Para quem é comunicador, a gente sabe buscar a palavra certa, né? Estava, vamos dizer, deprimido, e transformamos num hospital que presta serviços, que está inserido no âmbito regional. Na verdade, sim. Eu sou, como eu costumo dizer, eu sou cria de centro cirúrgico. Trabalhei anos em centro cirúrgico. Então, obviamente, eu sei que a cirurgia em si também traz um retorno financeiro, seja pelo SUS ou convênio, traz um retorno financeiro positivo para o hospital. E você comentou no início que o número de cirurgias aumentou bastante. Ao que se atribui isso? O que faltava? Equipamento, material, gestão? Tudo. Ou Até enfermeiro. Sim. O enfermeiro, quando eu cheguei, o enfermeiro do bloco cirúrgico era o mesmo enfermeiro da internação. Quando tinha cirurgia, ele ia para lá. Largava a internação e ia lá para o bloco cirúrgico. Olha aí já começa a complicar. Mas assim, o que foi fundamental? O importante, e eu fico muito feliz desta entrevista, porque a gente normalmente não tem muito tempo para falar, sempre os tempos são curtos. Sim. Outro dia fiz uma entrevista num jornal aqui da região, que logo vai sair Mas é uma entrevista curta. Quantos segundos? 30 segundos. Eu tenho que falar em 30 segundos. Isso me lembrou Enéas, né? Que tinha 15 segundos, 20 segundos. Né? Não, sério que tu vai me dar 30 segundos para falar? Não faz isso comigo, cara. Então manda um áudio, então. Que eu tenho tudo que eu estou fazendo, tu vai me dar 30 segundos para falar. Ainda mais assim, saúde, segurança. É muito Essas complexo. instituições precisam de espaço público para falar, para se expressar. Até para as pessoas saberem o que está acontecendo. Exato. Entendeu? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, Douglas, quando eu cheguei no hospital, tinha um bloco cirúrgico e tinha uma sala de recuperação para 4 leitos. É bem enxuto, né? Eu cheguei assim, vocês estão brincando comigo, né? Vocês querem que aumente a produção com um bloco cirúrgico, 4 leitos de recuperação? Eu posso fazer 4 cirurgias por dia? Exato. E depois, para onde é que vai? Se eu fizer 5, onde é que fica o quinto para onde paciente? eu boto 5 pacientes? Então, tem uma organização prévia. Tem todo um planejamento. O que eu fiz? Eu mandei igual para o Estado o pedido de habilitação em traumato e em cirurgia geral, tá? Mesmo não tendo estrutura para fazer, porque sabia que ia demorar. Nesse período de tempo que demorou 6 meses para me habilitarem, eu gastei quase R$1 milhão, abri uma segunda sala cirúrgica completa, com foco, com maca, com carro de anestesia. Carro de anestesia. Comprei uma torre de vídeo que não tinha. Hoje eu sou um dos poucos hospitais da região que faz cirurgia por videolaparoscopia. Né? E caso não saibam, algumas cirurgias, como o apêndice, a cirurgia de vesícula, que se fala, ela é mais rápida quando é por vídeo. E a recuperação, tu imagina. Sim, mais rápido. Uma coisa é tu abrir o corpo. Sim. Tá?
vai ter que costurar, o camarada vai ter que ficar lá 24, 48 horas. Exato, ver se está tudo ok. Com a cirurgia por vídeo, em 15 minutos tu libera o paciente, meia hora, no mesmo meio-dia tu libera o paciente. É verdade. E deixa 2, 3 furinhos, e não uma cirurgia. Sim, diminui o risco de infecção. Diminui o risco de infecção, diminui o tempo de permanência no hospital, diminui todo o estresse do paciente, claro. Porque aquilo dá dor. Mesmo depois de passar a anestesia, aquilo dá dor, aquilo é um corte, né? Sim, E tem que período curar. De recuperação. Agora, esse período de recuperação que seria no hospital, ele é diminuído, ele pode finalizar isso em casa. Muito. E aí gastamos, aí fizemos, então, compramos torre de vídeo, aparelho de anestesia, equipamentos, e montamos 2 salas e ampliamos o centro a sala de recuperação para 8 leitos. Tá? Hoje eu faço de 10 a 11, a 12. Como a recuperação é rápida pela torre, sim. Então o que eu faço de manhã eu libero de tarde, já tenho condição de fazer de tarde mais cirurgias. Então, na verdade, eu tenho condição de fazer, em média, 16 cirurgias por dia. Eu passei de 3 para 16 condições. Tá? E aí, com a vinda da habilitação, e tenho metas a cumprir, eu saí de 30 cirurgias para 130 cirurgias. Tá? Hoje nós estamos em 21º, em 23 hospitais da região. Nós estamos em 2021, nós estamos em 21º lugar no comparativo cirurgia-leito, tá? Ou internação-leito. Esse ano nós estamos em primeiro lugar. Ou seja, nós somos o hospital que, com o número de leitos, é o que faz mais internação. Exatamente. Nós estamos fazendo em torno de 5 a 7 internações por leito. Ou seja, o leito gira 7 vezes, de 5 a 7 vezes por mês. O que está mais próximo é 4. Então, isso tudo é tecnologia embarcada. Sim. Não é tecnologia somente tecnologia dura. Ou seja, não é só equipamento, não é só torre de vídeo, arco cirúrgico, raio-x, não. É tecnologia também humana. Sim. Estamos trabalhando muito na questão do treinamento, substituímos muitos profissionais, trouxemos profissionais experientes para dentro da organização. Eu ia perguntar isso sobre... Contratamos muita gente, muita, não digo muita. Na verdade, saímos, sei lá, nós tínhamos 80 funcionários, já temos 115, 120, 30, 40 funcionários a gente aumentou. Só que nós triplicamos a produção. Sim, né? E à medida que o hospital ele amplia, de uma forma geral, ele começa também a atrair bons profissionais para trabalhar. Sem dúvida. E outras especialidades também para participar disso. Eu tenho, sem dúvida alguma, o melhor profissional em traumato-ortopedia do litoral e do vale. Melhor. Aqui em Rolante. Que em Rolante. Os 2 melhores. Tá? Eu tenho uma cirurgiã, que é a doutora Deise e o Pedro, é uma dupla, que são filhos da Santa Casa. Fizeram cirurgia nas melhores equipes da Santa Casa. Ainda continuam trabalhando lá. Então, assim, consegui atrair profissionais de primeiríssima linha. E gente que está escolhendo fazer cirurgia aqui do que fazer em outro lugar. Estão trazendo os pacientes dele de outro lugar, inclusive do litoral, para fazer cirurgia aqui, porque aqui é melhor. O bloco é melhor. Sim, é importante pontuar isso. Quando o cirurgião vem, ele não vem só para operar o pessoal da região. O cirurgião ele traz os pacientes dele para dentro de centro cirúrgico, onde ele tem aquele horário, onde ele tem aquela rotina. E outra, ele tem que ter confiança, porque tem que ter confiança nos equipamentos. Sim. Nós temos 2 aparelhos de anestesia novos, de última geração. Só isso já custa bastante dinheiro, viu? Só para informar aqui. Muito dinheiro. Nós temos uma torre de vídeo de última geração. Tá? Nós, agora, nós tínhamos um raio-x digital analógico,
Sim. E agora, essa semana passada, a gente transformou aquele analógico em digital. Então, hoje as imagens não passam mais pelos cassetes, pelos Sim, filmes e pelos tal. filmes e... Vai direto para o computador, as imagens em 3D. Então, assim, nós estamos investindo muito. E agora, vamos dizer assim, nós vamos ter, estou terminando de negociar agora com a General Electric, a GE, um equipamento de tomografia de 16 canais com 32 cortes. Vai ser o equipamento mais qualificado da região, porque Sim. os que tem melhor tem 8 canais. O nosso vai ter 16 canais. Tá? É um aparelho bom. É um aparelho, vamos dizer assim, médio, porque tem 64, sim, tem 128. Sim, mas ele atende muito bem a muito grande mais maioria da população. Muito mais do que eu preciso. Sim. Nós estamos fechando agora, e para mim o tomógrafo vai ser a cereja no bolo. Porque aí sim vai mudar completamente o perfil do hospital. Em vez de precisar levar o paciente fazer tomografia, a gente vai começar a receber pacientes que precisam fazer uma tomografia. O município tem cota, tem mais de 100 pacientes, mais de 100 cotas por mês de tomografia pelo Estado. Então ele tem que levar para Parobé. E sim, eu faço no hospital em torno de 40 a 50 tomografias também, que tem que levar para Parobé. Então tu imagina, como enfermeiro, e o nosso público vai entender, um paciente entra com suspeita de AVC. A primeira coisa que tem que fazer é uma tomografia, para ver se é AVC e classificar se é um AVC hemorrágico ou se é um AVC isquêmico. Se for um AVC isquêmico, ele poderá fazer um trombolítico, que é um medicamento para destruir o trombo e poder voltar a irrigar o cérebro. Só que para isso tem uma coisa chamada janela de tempo, que são 3 horas. Se tu não fizer isso no prazo de 3 horas, tu mata o cérebro do cidadão. E ele fica aleijado, ele fica com sequela, pode morrer. Então, tu imagina eu ter que pegar o paciente, ligar para Parobé, conseguir um espaço em Parobé para me fazer a tomografia, chamar os bombeiros levar para Parobé, fazer a tomografia, vir o laudo, trazer o paciente de volta para cá, já se foi as 3 horas. Já passaram as 3 horas. E às vezes o paciente ele não vem ele não chega no hospital no momento zero. Não. Já passou uma meia hora daquilo. Nunca. Então o tempo para trabalhar é menor ainda. É muito menor. Então, nós estamos tentando, com o tomógrafo, dar condições das pessoas sobreviverem sem sequelas. O multifratura. Né? O cara sofre um acidente, tem múltipla fratura. Tu imagina lidar com um multifraturado dentro de uma ambulância, indo lá para Parobé, claro, bota no tomógrafo, tira o tomógrafo, bota na ambulância, traz de volta para cá. Claro. Imagina isso. E se ele vai chacoalhando, né? Não é só questão da dor, é questão de perda de sangue, sim, ele pode ter uma hemorragia que pode ser irreversível dentro da ambulância. As pessoas às vezes não têm noção da importância do que é ter um equipamento destes, que é caro, custa mais de R$1 milhão, para um hospital como o Rolante. Vai colocar o Rolante num outro patamar, sim, de assistência. E outra, todas as pessoas que hoje precisam de tomografia particular, convênio, eles vão para Taquara, vão para Igrejinha, vão para Parobé, agora vão fazer aqui. Vão poder fazer aqui. E vou dizer mais, vou ir mais longe. Como o nosso tomógrafo vai ser um tomógrafo de primeira linha, mais qualificado, vamos dizer assim, com melhor qualidade de imagem, não é improvável que muita gente venha de lá para cá. Sim, eu acredito. Tá? Por exemplo, tu sabe que tem as tomografias com contraste. Sim. O meu já vai vir com bomba de contraste. Uau. Isso significa que todas as pessoas que precisem fazer contraste, o contraste manual é horrível. Tu deve saber como enfermeiro. Sim, né? Sim. Então a bomba de contraste é um complemento do tomógrafo que é
altamente qualificado. E, além disso, eu comprei um equipamento já preparado para fazer tomografia em crianças, que não sei se provavelmente nossos assistentes não sabem, mas a carga de radiação que se dá para uma criança não pode ser a mesma carga de radiação que se dá para um adulto. Né? Pois também pode causar problemas futuros para a criança, claro, né? Claro. Inclusive câncer. Né? Então, esse equipamento já vem com uma regulação para poder fazer tomografia em crianças, que outros equipamentos não têm. Então, se abrem perspectivas. Meu sonho, não deixo de confessar, é o Hospital 3.0. Né? Mas, enquanto isso, vou sonhando com coisas mais práticas. Claro. Não, mas essas coisas práticas já fazem uma diferença tremenda. Para a população. E assim, ó, hospital bem equipado, serviços de saúde que funcionam, eles viram qualidade de vida para as pessoas da cidade. Sem dúvida. E também para outras regiões, também para outras cidades que também vão poder se beneficiar. Tem gente braba. Não, fora sério. Não. Como assim, braba? Gente braba. Como é que pode? Esse pessoal não tem hospital em Parobé, em Três Coroas, porque tem as Topic, né? Claro. Que vem com o pessoal, né? Para trazer. Eu digo, gente, isso é uma dádiva. Claro. Isso não é problema. Nós não deixamos de atender os pacientes de Rolante, porque tem gente que de Parobé, de Taquara, de Riozinho, de Igrejinha, de Cambará, que estão vindo para cá. Vindo para Rolante. Ao contrário, isso qualifica. Mais uma confidência aqui, porque podcast sempre é para confidência, né? Sim, pode falar. Eu fui num comércio e eu tentei ir de incógnito, né? Mas é difícil. Cara de terno e gravata. Disfarçado. Aí, disfarçado, incógnito é difícil. Aí fui lá pegar uma massa, tem um lugar que vende uma massa fresca bem boa, né? Sim. Vou dizer qual é o lugar, porque não me autorizaram, então... Mas fiquei muito satisfeito com isso. Eu fui nesse comércio, fui tentar incógnito, peguei a massa, cheguei no caixa e disse, ô, seu Genaro, como é que vai? Tudo bem? Você não conseguiu passar de incógnito. Né? Não pude passar de incógnito. Aí ela disse, pá, quero lhe agradecer uma coisa. E o que foi? Bom, quando para a gente assim... Meu movimento aumentou 30% desde que vocês começaram a trazer gente de fora para o hospital. Aumentando a economia. E eu não tinha me ligado nisso. E é verdade. Porque eu vou dar um número para ti. No centro de especialidades, que é onde vem esse pessoal que vem de fora, nós atendemos por mês 1.500 pessoas. Uau! 1.500 pessoas por mês. 1.500, 1.700 pessoas por mês. Tá? No pronto atendimento, e eu vou falar sobre isso depois, sobre o pronto atendimento, porque acho que é uma coisa que eu preciso dialogar com a comunidade sobre isso, nós atendemos 2.500 pessoas por mês. Então, se a gente somar o centro de especialidades, fora internação, tá? E cirurgia, mas se a gente somar só o atendimento de agenda do centro de especialidades com o pronto atendimento, dá mais de 4.000 pessoas. Nós estamos falando em 20% da população de Rolante. De Rolante, por mês. Claro que não são tudo de Rolante, por ser gente de fora. Mas é o equivalente a 4.000 pessoas que circulam, 4.000 pessoas, fora os acompanhantes, fora os visitantes. Eu calculo que devem circular por mês em volta de 10.000 pessoas no hospital por mês. Sim. Considerando acompanhantes e considerando... Pois é, isso ajuda com a economia local, que se as pessoas vão aqui estar perto do almoço, eles vão querer almoçar, vão ir em loja, vão aguardar, vão 10.000 pessoas comprar. É a metade da população de... Exato. De Rolante? Metade da população de Rolante. E assim começa a conhecer mais a cidade. Então a cidade passa a ser, entre aspas, um roteiro de turismo de saúde. Graças ao hospital. Graças ao hospital. Para ver como uma instituição bem administrada, que tenha foco, que tenha objetivo,
ele consegue movimentar a economia, consegue trazer. E eu realmente não estava ligado nisso. E o comerciante me disse, aumentou mais de 30% o movimento do meu negócio. Uau. Isso é muito bom. Então, assim, estamos em pleno desenvolvimento, processo muito legal, as pessoas engajadas. Agora nós estamos trabalhando, porque não é só com infraestrutura, não é só com equipamentos. Eu sempre digo para o meu pessoal o seguinte: se eu tirar todos vocês aqui de dentro, só sobra as paredes e o equipamento. Sim, o hospital são as pessoas. Sim. E a vontade que as pessoas têm de estar ali, às vezes, de cooperar. A gente não se dá conta disso. Pensa que o hospital é as paredes, os quartos, a hotelaria. Não, são as pessoas. O que faz o hospital são as pessoas. E ele pode fazer bem ou vai fazer mal. Então, nós temos um programa muito forte, muito sério, de capacitação dos nossos funcionários. Legal. Agora, esta semana, provavelmente a semana, não, a próxima, eu estou lançando uma pesquisa interna de satisfação dos funcionários. Eles vão me dizer o que eles estão achando do hospital. Sim. Eu estou esperando chuvas e trovoadas. Ah, claro. Está tranquilo. Porque eu dizia para minha equipe, eu tenho uma equipe de gestores, né, que trabalham comigo, que são meus parceiros na gestão do hospital. Eu estava dizendo, eu não quero ser que nem avestruz, que mete a cabeça dentro do buraco e deixa o bumbum de fora para não ver o que está acontecendo. Eu quero ver. Eu quero saber quais são os dodói. Se eu tenho uma possibilidade de tu melhorar os dodói, é sabendo quais são. Uau. E aí tu tem que ter as medidas depois corretivas para melhorar os dodóis. E às vezes assim, a gente não é onipresente. Claro que não. Então, às vezes, as pessoas que estão lá no dia a dia, elas trazem informações importantes, sim, importantíssimas, que a gente não consegue ver. Eu criei, o ano passado, final do ano passado, um programa chamado Inovar Mais. Falei, o que é o programa? O programa é o seguinte, basicamente, é a oportunidade que qualquer funcionário do hospital tem de fazer uma sugestão, fazer um projeto de uma sugestão de melhoria, e esse projeto ser aprovado, implantado e der o resultado esperado, ele tem um prêmio em dinheiro. Uau! Nossa, isso aí ajuda bastante, viu? Inovar. O pessoal a mais. pensar. 4, ou às vezes assim, ele já tinha uma ideia, mas ele nem sabia que ele podia compartilhar. Já tenho 5 projetos, dos quais 3 já foram pagos. Tem mais 2 que estão em andamento. Uau. E o pessoal não se engajou ainda muito, porque é uma coisa meio que inédita. O pessoal não sabe trabalhar, não sabe fazer projeto. Uhum. Então, eu agora estou facilitando o processo seguinte. Tá, mas qual é a tua ideia? Tu não sabe fazer o projeto, ok? Sim, não consegue fazer ele estruturado. Eu criei uma estrutura na gestão, na gerência administrativa, que vai ajudar os funcionários a fazerem o projeto. Mas eu quero saber qual é a tua ideia. Então apareceu lá tratamento de resíduos sólidos. Apareceu um projeto de criar uma ouvidoria dinâmica, ou seja, via internet e tal, já está implantado. Apareceu um projeto de ordem de serviço e ordem de compra que a gente não tinha, está funcionando. Apareceu são 5 ou 6 projetos que apareceram que foram ideias dos funcionários. Então, sim, eu duvido, Douglas, que tu trabalha a média de tempo de serviço desse pessoal do hospital, 7, 8 anos. A maioria são gente antiga. Sim. Eu duvido que tu não tenha uma ideia para melhorar o teu trabalho. Sim. E que conhecem as dores também. Que conhecem todas as dores, os dodóis todos, né? É uma grande verdade. Então, o programa Inovar foi justamente isso. Foi fazer com que as pessoas possam ajudar a construir um novo hospital, se sintam partícipes do processo da construção do novo hospital.
hospital e que possam ganhar dinheiro com isso. Claro. Nada melhor do que isso também traz engajamento também. Traz engajamento, traz o que eu chamo de pertencimento. Sim. Toda instituição em que o funcionário não se sente pertencente ao processo é um funcionário. Eu sempre digo, eu tenho que levantar de manhã e pensar, ainda bem que eu vou trabalhar. Ainda bem que eu tenho emprego e ainda bem que eu vou trabalhar. E vou trabalhar naquilo que eu gosto de fazer. Porque se tu já vier com um pensamento diferente a isso, está errado. Vai ser penoso. Muito penoso. Vai ser penoso. Eu já trabalhei em lugares que eu não sou diferente de ninguém. Já trabalhei em lugares que eu não gostava. Humanos, né? E para mim, eu chegava, olhava a cada 5 minutos o relógio para ver qual era o horário para chegar, o horário para ir embora. Isso não pode acontecer, e muito menos na área da saúde. O que acontece na área da saúde, tu que é da área? O hospital é um dos segmentos humanos mais difíceis de fazer a administração. Sim. Por quê? Porque nós trabalhamos com a pior dor humana, que é a saúde e a morte. Né? E adicionando a isso, o hospital, às vezes, os marcadores em hospital, eles são diferentes dos marcadores de um shopping, de uma loja. Toda a vida. Porque a experiência que o cliente tem dentro do hospital não é boa. Nunca é boa. É uma experiência negativa. Tu já veio estressado, né? Isso, Tu não vem passear no hospital, né? No hospital. No shopping tu vai passear. Então a gente usa valores diferentes de análise para melhorar o serviço. Sem dúvida. E é muito interessante isso que tu está falando. Eu tinha muito a pesquisa lá em Tramandaí, aqui ainda não comecei, mas vou começar. A grande reclamação não é do paciente, é do acompanhante, dos familiares. O paciente está feliz de ter saído do hospital. Claro, o fato de eu ter saído do hospital, já ganhei a vida. Saindo de uma UTI, de uma UTI, onde eu já trabalhei, nossa, era uma felicidade. Uma felicidade. Do paciente poder sair dali. Agora, quem passou por aquilo? Quem são os familiares. Os acompanhantes são os que mais criticam a hotelaria, a assistência, o cuidado. Então, eu sempre digo para a minha equipe, vocês não têm que cuidar apenas do paciente. Você tem que cuidar do conjunto. Sim. Quando o paciente fica doente, parte daquilo da família também fica doente. Está num processo de doença. Sem dúvida. Então a gente precisa cuidar de tudo isso. Por exemplo, uma não informação do médico para um familiar é um caos. Sim. E basta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Perde 3 minutos, ganha 3 minutos, 4 minutos. Conversa com o familiar. Eu sempre sou da opinião que o médico tem que sempre dar a real para a família. Claro. Né? Não enganar, não dizer, não, vai dar tudo certo. Depois o cara, né? Tem que ser bem transparente. Tem que ser transparente. Mas tem que conversar, tem que falar. As pessoas têm que estar informadas. Tá? A organização do hospital, ele tem que ter um diálogo positivo com a comunidade que procura o hospital. Ninguém procura o hospital porque vai passear lá para comprar um tênis ou uma blusa. Porque precisa mesmo. É porque precisa. Talvez eu monte uma loja lá um dia. Eles vão ir no hospital para comprar. Um souvenir. Um souvenir. Mas todo mundo que vai no hospital vai estressado. Ou vai doente ou vai estressado. Sim. Então, nós temos que ser elementos de justamente... nós temos que ser algodão nos cristais. Nós temos que dar tranquilidade para a família. Sim. Dentro do processo difícil de enfrentar uma doença, a gente tem que dar tranquilidade. Saber, a família, eu dizia isso para o médico uma vez, tu pode ser o melhor médico do mundo, tecnicamente, mas se tu não tiver credibilidade, ninguém vai te procurar. Uma grande verdade. Então é credibilidade. A gente tem que passar para a comunidade, para a nossa comunidade, credibilidade.
Eles têm que saber que estão lá no hospital e que estão sendo bem cuidados. Eu vejo, às vezes, gente chegar e dizer assim: ah, meu familiar está aí no hospital, mas eu queria transferir para Porto Alegre. Eu já escutei muita ligação dessa. Para mim é uma ofensa isso. Para mim é uma ofensa. Claro que eu não deixo transparecer que é uma ofensa, claro, mas é uma ofensa. Porque qual é a mensagem que estão me passando? Vocês não têm condições de cuidar do paciente, Porto Alegre tem. Só que todas as experiências, a grande parte das experiências das pessoas que fizeram isso, se arrependeram. É baseado em experiência, né? Porque, sem críticas aos hospitais de Porto Alegre, tem muito volume. O cuidado que pode ser dado num hospital de Porto Alegre, do SUS, não é o cuidado que a gente faz aqui. Aqui nós tratamos a pão de ló, aqui nós tratamos, sabe, individualizado, sim, não sabemos o nome do paciente, sabemos o nome do familiar, exato, sabemos a história deles, conhecemos a família. Exato, não é só o paciente, ele tem uma história de vida. História. E lá em Porto Alegre tu é mais um, tu é um número. Normalmente tu bota uma pulseira com número, nome e o número. Aí dá aquela puxadinha assim, bom dia. Bom dia, número. Bom dia, Pedro. É verdade, não? Tu já passou por isso, sabe disso. Já administrei um hospital grande, eu sei como é que funciona. Sim. Então, eu quero que os pacientes que vêm para o Hospital de Rolante se sintam acolhidos. Esta é a palavra mágica. Acolhimento. Acolhimento. Mas não é difícil, não é fácil tu fazer, às vezes, a equipe entender, então é muito treinamento. Nós temos mais ou menos em torno de 60% a 70% da equipe treinada por ano. Tá? Nós vamos chegar a 100% da equipe treinada por ano. E eu estou focando muito na questão da humanização. Porque o cuidado, vamos dizer, a parte técnica, isso eles conhecem de cor e salteado. Claro. Como se diz, a parte técnica é obrigatório. É obrigatório. Isso eu consigo fazer. Do fim. É a humanização. É fazer com que o paciente se sinta acolhido, se sinta confortável, mesmo com toda a dificuldade da dor e tal, sim, da saúde, da insegurança em relação à saúde, mas que se sinta acolhido. Eu quero, talvez eu não consiga por muito tempo ser o maior hospital da região, mas eu não tenho nenhuma dúvida que eu posso ser o melhor hospital da região. Uau. Não tenho a menor dúvida. E eu digo isso para os meus funcionários. E a diferença entre ser o melhor hospital da região ou não está na mão de vocês. Está na mão das pessoas. Está na mão de vocês. Eu lembro de uma história sobre humanização que nós também aprendemos na prática. Eu trabalhei em um hospital que ele fazia cirurgia cardíaca em crianças diariamente. E naquela manhã, o cirurgião vai lá, conversa com os pais, enfim, a gente leva a criança para a cirurgia. Como acontece sempre, todos os dias. E naquele dia, tinha sem exagero, umas 30 pessoas do lado de fora, aos prantos, chorando e se abraçando, que a gente achou que tinha acontecido uma coisa lá fora. Entende? Não. Mas, na verdade, eram os familiares... De uma criança que estava sendo operada. De uma criança que estava entrando para a cirurgia. E aí, o que acontece? A gente modificou a forma de acolher esses familiares. Não, a gente não estava fazendo nada errado. Mas, na nossa ótica, realizar a cirurgia cardíaca na criança, a criança se recupera, vai embora com o pai e com a mãe, continua a vida dela normalmente. Era isso que a gente fazia todo dia. Mas para a família não é só isso. Claro que não. Essa perspectiva da criança se recuperar, ela é muito duvidosa, sabe? Isso traz uma dor muito grande. E muito mais criança. Exatamente. Então a gente começou a realizar um acolhimento antes com essa família para que isso não acontecesse mais. Por isso que humanizar é tão importante. Tu tem toda a razão. A gente se foca muito no doente. Sim. Porque, na verdade, essa é a missão nossa, é colocar o doente de volta, mandar para casa. Né? Sim. Né? Mas
na assistência moderna, se entende que o tratamento é o conjunto. Tu tem que tratar o conjunto, tem que tratar o paciente, tem que tratar também os familiares, tratar no sentido de que acolher. Tá? Senão sai um paciente recuperado e familiares traumatizados. Ainda não tenho, mas estou à procura. Preciso financiar, porque ainda tem dificuldade de financiamento. Claro. Mas a minha ideia é ter psicólogo e assistência social dentro do hospital, que vai fazer todo esse trabalho de intermediação junto com a família. Por quê? A família também traz traumas. Eu quero te dizer o seguinte, eu tenho uma concepção, em algumas palestras eu já falei isso, sobre saúde. Eu tenho uma concepção que a saúde tem 4 grandes dimensões, né? E até para os teus ouvintes, teus telespectadores, nossos telespectadores, entenderem um pouco o que é a saúde, né? A gente enxerga a saúde como medicina, tá? Sim. A medicina é uma parte da saúde. Sim, ainda mais. É uma parte importante, mas é uma parte, certeza. Não é o todo. Então tu tem a primeira dimensão, que é a dimensão física. Ou seja, o nosso organismo tem uma estrutura fisiológica que às vezes se desorganiza e aparece uma doença e a gente tem que tentar organizar de novo aquele aspecto físico, biológico. Nesse caso, a medicina atua muito. Tá? É a medicina que atua aí. Claro, tem toda a parte de cuidado e tal, mas a medicina atua muito. Tu tem outra dimensão, que é a saúde mental. E eu te digo que no Brasil, infelizmente, é uma área que ainda precisa de muita evolução. Apesar de que eu tenho convicção de que muitas das doenças físicas são psicossomáticas. Nascem no nosso estresse, na nossa ansiedade. Houve uma definição de uma pessoa que achei muito interessante, né? Estresse, ansiedade e depressão. Né? Depressão é sobre o passado. Porque tu te deprime pelo que aconteceu. Tá? Estresse é o presente. Eu fico estressado pelo que acontece agora. E a ansiedade é pelo que vai acontecer no futuro. Uau. E se tu for pensar, é verdade. Porque tu tem ansiedade por uma coisa que não aconteceu. Então não aconteceu. Que ainda não aconteceu. Se tornou real. Por isso diz preocupação. Ou seja, tu te ocupa antes de que a coisa aconteça. Tá? O estresse é aquele do dia a dia. E a depressão é o acúmulo de estresse. Que aconteceu lá atrás. Aconteceu lá atrás. Então, a saúde mental, na minha opinião, é uma área que precisava ser muito melhor tratada. Por quê? Porque é a origem de muitas das nossas doenças. E está provado isso cientificamente. A neurociência, que é uma evolução, vamos dizer assim, das ciências atuais, mostra claramente isso. Que nós temos doenças que são de origem... Vou te dar uma doença que tem origem psicossocial, psicossomática, câncer. Câncer tem um gatilho que ainda não se descobriu qual é, tem uma parte que é genético, tem uma parte que é de origem da forma de vida, do ambiente, do que a gente se alimenta, do exercício que a gente faz ou não faz, das decisões erradas que a gente toma, mas tem também muito da mente. Porque são deformações das células. E quem comanda tudo isso é a nossa mente. Então, segunda dimensão, saúde. Há uma terceira, saúde mental. Terceira dimensão que a gente dá muito pouca importância, que é a saúde social. Qual é o ambiente que tu vive? Tu tem saneamento básico? Como é que é as relações que tu tem com as pessoas que tu convive? Isso tudo é fator de estresse, é fator de depressão, é fator que envolve também a parte de saúde mental, mas também tem
o ambiente faz a gente ficar doente. Tá? Inclusive... Mesmo tendo recursos. Mesmo tendo recursos. Mas tu imagina, se nós temos recursos e aí o ambiente afeta a gente, imagina para quem não tem recursos, que vive em meio ao esgoto, que vive em meio de uma peça onde tem 9 pessoas morando juntos, deitados, sim, todo mundo junto. Que qualidade de vida tu tem? Isso é saúde. É saúde. Um marcador muito importante. E tem o quarto marcador, a quarta dimensão que eu chamo, que aí sim a maioria não lembra, que é a dimensão espiritual. E que essa também faz diferença. Toda. Eu vou te dar um dado. Os casos que eu vi realmente curados de drogadição, de alcoolismo, foram projetos associados a algum tipo de religião. Uau. Algum tipo de espiritualidade. Porque aí, claro, aí a conversa é muito mais profunda, tá? Sim, mas complexo, assim. É muito complexo, mas assim, não dá para viver sem fé. Não dá para viver sem acreditar em alguma coisa. Não dá para viver vazio. Eu até escrevi um artigo, eu tenho um blog, depois eu te passo. Opa, vamos divulgar o blog aí. Espaço do Maçom. Que legal. Eu sou maçom, Espaço do Maçom. É só entrar no Google, Espaço Maçom. Tem vários. Tem artigos que são para maçom, mas tem artigos que são gerais. Algumas divagações filosóficas, tá? Que é uma outra área minha, a filosofia. Então, eu falo sobre a vida, sobre a origem da vida, sobre o porquê da vida. Essas reflexões são importantes. São também muito importantes. E eu falo que viver não é fácil. Aliás, ninguém disse que viver ia ser fácil. Né? Ninguém disse para nós que íamos vir para cá. Sim, e a vida ia ser tudo 100%, 100%. Tudo ótimo. E outra, ninguém disse que a vida ia ser justa. A gente reclama muito da justiça. Ai, a vida está sendo injusta comigo. Papai do céu tá me castigando. Tá pegando não, pesado. Gente, não. Nós somos fruto do livre-arbítrio. Das decisões. Eu sou hoje as decisões que eu tomei ontem. Eu cheguei aqui pelas decisões que eu tomei ontem. O conjunto de decisões que eu fui tomando desde que eu nasci. Nós somos colheita do que plantamos. Exatamente. Ninguém colhe o que não planta. Só que nós plantamos todos os dias, e em certo momento nós vamos começar a colher todos os dias. O neurocientista, eu gosto muito da neurociência, diz que nós tomamos aproximadamente 35 mil decisões por dia. Uau! Nossa! Às vezes sem perceber, provavelmente. Não! É que tem uma outra área que eu falo um pouco sobre nos meus artigos. Quem tiver curiosidade, vai ler meus artigos, tá? Me prestigiar lá no meu blog. Meu blog foi feito em 2008, ou seja, estou com 15 anos. Uau! Não, então você tem 1,5 milhão de visualizações já. E dos 5 continentes. Legal. Eu fui convidado para dar palestra na Europa. Só repete, por favor, o nome do blog. Espaço do Maçom. Espaço do Maçom. É só botar no Google. Espaço do Maçom. Espaço do Maçom. A primeira... De qualquer forma, a gente vai deixar também na descrição desse vídeo, vai estar o link. O primeiro item que aparece no Espaço Maçom é o meu blog. Blog Espaço Maçom. E ali você se divirta. Tem bastante matéria para... Ótimo. Mas tem uma divagações. Tem divagações meio malucas. Podem à vontade fazer crítica. Porque assim, filosofia, o importante na filosofia, aí já saí da saúde. Claro. Mas estou falando de espiritualidade, por isso que eu estou falando isso. A filosofia, o importante não é a resposta, é a pergunta. O que fundou a filosofia foi a pergunta. Foi a pergunta. Não foi a resposta. O que fundou a filosofia? As 4 perguntas fundamentais do ser humano. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui? São as 4 perguntas. Sim.
Só essas 4 perguntas já dá uma reflexão imensa. Que a gente não consegue responder, porque faltam elementos. E aí a gente coloca Deus no meio, aí a gente coloca, sei lá, dinheiro no meio, a gente coloca família, a gente coloca um monte de coisa no meio para tentar responder as perguntas. Que nem Aristóteles, que nem Platão, que nem Descartes, que nem Schopenhauer, que nem Karl Marx, que nem responderam. Cada um traz também uma visão. Uma parte. Isso. Cada traz uma parte. Aí o Einstein tentou criar a chamada teoria de tudo. Ele tentou juntar tudo isso e criar uma teoria. Morreu tentando criar essa teoria. Morreu tentando. Ele era ateu, depois se transformou, né, no final da vida. Ele morreu procurando, na verdade, achar aonde que estava, porque tem que ter uma força criadora. Sim. Tem que ter uma coisa. Ele não conseguia explicar. Tudo bem, existe a lei da física, tá? Da química e da biologia. Tá. Mas do nada, sim. E para todo o universo, do nada. Igual para todo o universo. Essa pergunta é muito boa e às vezes as pessoas entram só expandem ela assim de uma forma para fora, entende? Para fora do universo. A gente não sabe o que tem lá adiante, se a gente está dentro do buraco negro ou não, enfim. E elas expandem para fora. Só que essa pergunta também existe para dentro, na biologia molecular. Existiu um camarada que, na verdade, não se sabe se existiu a pessoa ou se é uma lenda. Sim. Mas existiu um cidadão chamado Hermes Trismegisto, por onde surgiu o hermetismo. Ah, sim. De onde surgiu o hermetismo. Quando a gente fala em hermetismo, que é a coisa fechada, é o Hermes Trismegisto. Que ele fundou uma escola onde ele traçou as 7 leis, né? E ele dizia de que, tu vê, há 3.000, 4.000 anos atrás, ele dizia o seguinte: tudo que tem em cima tem embaixo. Era uma delas, tá? Tudo é mental, ou seja, tudo que acontece é mente, é pensamento. Então, as 7... Mas quando eu falo assim, tudo que tem em cima tem embaixo, eu digo o seguinte: o macrocosmos é idêntico ao microcosmos. Eu concordo. Por exemplo, tu sabia que tu tem em torno de 3 trilhões de átomos no teu corpo? Não, tu tem mais átomos do que estrelas existem no nosso sistema solar. Só tu. Isso aí já começa a ficar complexo também, essa reflexão. Aí tu começa a pensar, tu é um microcosmo. Sim. Maior, inclusive, do que a nossa própria galáxia. Há quem diga que quando todo ser vivente, né, ele é um pequeno universo. É um universo. Então, quando a gente fala no aspecto espiritual, voltando para a dimensão espiritual, para não sair do tema, a gente está falando de tudo isso. De que o ser humano precisa começar a pensar: o que eu faço aqui? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Perguntar: existe vida após a morte? Meio que uma bobagem. Não, mesmo que eu tivesse a resposta, não muda nada. Sim. Entendeu? Pode existir, pode não existir. A vida está aqui. A vida que eu tenho para viver é esta, agora. Vou ter outra vida depois? Não sei, ninguém sabe. Ninguém voltou de lá para dizer que tem. Agora, descobrir o propósito, ou pelo menos o senso de propósito diário. E aí tu envolve nisso uma coisa muito importante. E aí eu me valho do mestre dos mestres, que foi Jesus. Ele disse o seguinte: não esqueçam os 10 mandamentos de Moisés. Estão válidos. Mas traduzam todos esses mandamentos num único. Amai-vos uns aos outros.
Então, assim, e já os gregos falavam isso. O amor ágape, o amor acima, o amor desinteressado, o amor não é o amor carnal, não é o amor filial pelos filhos, pelos pais, é o amor ágape, o amor pelo ser humano. Se o ser humano tivesse realmente o amor ágape, o amor que Jesus Cristo mostrou que era o caminho, provavelmente nós teríamos muito menos problemas do que nós temos. Né? Então, essa quarta dimensão, eu te pergunto, tu já viu algum hospital trabalhar nisso? Não. Já viu algum sistema de saúde trabalhar nisso? Não, e por N motivos, né? Mas poder implantar isso já é um grande avanço. Assim, implantar, que eu digo, iniciar isso. É um enorme avanço. O que a gente faz aqui? Vieram falar comigo uma congregação que reúne todos os pastores da região ali, né? Para ver se eu permitia que os pastores circulassem dentro do hospital para levar uma palavra de fé. Eu acredito muito nisso. Só que isso tem que ser organizado, porque da mesma forma que tem gente que crê, tem gente que não crê. E eu não posso obrigar as pessoas a ouvir um sermão de quem não crê. A todos. A todos. Então, a gente tem toda uma organização para que as pessoas possam ter a fé, tanto a Igreja Católica quanto os evangélicos. Os evangélicos são muito mais ativos nesse sentido que os católicos. Né? Mas hoje as portas estão abertas para que as pessoas possam ter a fé reforçada, porque a fé também ajuda a curar. Com certeza. Tem exemplo, milhares. Com certeza. Até a pessoa que ela tem fé, ela desenvolve, ela tem genes ativados, digamos assim, claro. de uma forma geral. Genes que são ativos de forma que a pessoa que não tem fé, ela não tem aquele gene ativo, entende? E essa influência, ela acaba sendo direta na saúde mesmo. Isso é físico, né? E já tem prova científica. Sim, com certeza. Eu recomendo aos teus ouvintes, teus telespectadores aqui, os nossos internautas, que procurem um livro, botem no Google, Religião do Cérebro. Uau. Religião do Cérebro. Religião do Cérebro. Eu não me lembro já tá o autor. Aí, né? Por favor. Eu não me lembro o autor. São pesquisadores americanos que foram até um mosteiro das irmãs Carmelita, que são as irmãs reclusas, e fizeram todo tipo de teste com eletroencefalograma, com tomografia computadorizada, com ressonância magnética, tá? Em oração. Tá? E mostraram que áreas do cérebro eram ativadas com a oração. Áreas do cérebro que não são ativadas por pessoas que não estão em oração. E que atingem diretamente áreas que ajudam no processo de cura. Então, é um livro sensacional. É um livro bastante extenso, técnico, mas é um livro que eu recomendo para ti, recomendo para os nossos internautas. Religião do Cérebro. É um livro que explica um pouco isso, como funciona a fé. E o que a fé não é somente um fenômeno esotérico, místico. Sim, místico. Ele é também físico. Pois às vezes existe aquela fé, como a gente fala, que a fé imposta, né? Que você tem que ter fé, mas tem que ser nesse formato. Não. Mas à medida que você começa a entrar dentro desse assunto, você nota que a fé ela é uma coisa individual. Individual. E que tu pode exercer ela com liberdade. E a fé, ela nunca é racional. Às vezes, eu fico olhando algumas, sem fazer crítica a religiões, mas eu fico às vezes olhando, eu sou muito estudioso, eu estudo muito filosofia e tal, né? Até para escrever meus artigos, eu fico olhando quando tentam racionalizar a fé.
Tem muita igreja, tem muita religião que tenta racionalizar a fé. A fé não é razão. Não é. A fé é emoção. A fé é sentimento. Ela é mais sentida. A fé é sentimento. Ou tu tem ou não tem. Não é racional. Eu não posso ler um livro e dizer, agora eu tenho fé. Não. A fé é acreditar. Ela é irracional. Ela é sentimental. Ela está lá no subconsciente. Eu digo mais, é quântico. E é quântico, sem dúvida. Eu acho que digo assim, não vou dizer conversão, mas digo o que virou a chave para mim foi quando uma pessoa falou isso. Ele disse, isso que está acontecendo é quântico. Quântico. E outra. Aí opa. E é muito verdadeiro, Douglas. Desculpe, mas nós já derivamos para a filosofia, começamos... Não, mas não tem problema. Começamos em hospital, já estávamos falando em filosofia, mas assim, de alguma forma que eu não sei ainda, um dia eu vou escrever alguma coisa sobre isso, porque eu não consegui achar ainda o elan, né? Uhum. O elo. Por isso eu não escrevi. Eu não gosto de escrever coisa que eu não tenha certeza ou que não tenha dúvida. Porque, na verdade, eu escrevo muito mais as dúvidas do que as certezas. Se vocês lerem os meus artigos, vocês vão ver que eu coloco um monte de ponto de interrogação. Por quê? O ponto de interrogação te faz pensar. Não tem fórmula pronta. Sim. O único que tem fórmula pronta talvez seja Deus, na verdade absoluta. Mas eu estou a milhares de quilômetros de Deus, né? Embora que Deus, para mim, na minha opinião, está aqui dentro, está dentro de mim. Eu acredito num Deus que é meu, que está aqui dentro. Está dentro de ti, está dentro dela, está dentro de todo mundo. Concordo. Né? O Deus não está lá fora. Tá? Uhum. Mas eu digo que o entendimento de Deus é uma coisa que é muito louca. Isso, muito, às vezes a gente traz muito pro nosso ser, assim, né? Muito distante. A compreensão do que seja Deus é muito complexa. Mas eu dizia que a fé baseada na razão não é fé. Não é fé, é fanatismo. Uau. Na minha opinião. A fé baseada na razão é fanatismo. É dogma. Dogma. Não vamos botar fanatismo, acho que forte. Dogma. Dogma. É dogma. Porque está escrito aqui, eu tenho que acreditar. Não. Dogma. O acreditar está aqui, não está aqui. O dia que eu tiver que acreditar por aqui é que alguma coisa está errada. Eu tenho que acreditar é aqui. Eu tenho que sentir. É um sentimento. E outra, a vida, de alguma forma que eu não sei como, porque eu não descobri ainda, e é tudo cheio de perguntas, devolve para ti tudo que tu dá para ela. De bom e de ruim. Ela te devolve. Não sei qual é o mecanismo. Tá? Pode ser ação e reação, mas é muito mais amplo do que isso. Muito mais amplo que isso. Muito mais mas amplo, ela te devolve. Eu acredito nisso também. Por isso que agir bem, agir pelo bem, procurar ser uma pessoa boa, procurar ser uma pessoa honesta, procurar ser uma pessoa que ajuda os outros, procurar ser correto, procurar ser... Tudo que eu falei aqui não é virtude, é obrigação. Vamos combinar. Sim. Honestidade, virtude, honestidade, ética, moral, não é virtude, é obrigação. Uau, é verdade. Perfeito, né? Verdade. O contrário que está errado. Isso é obrigação. Uhum. A gente vem para cá para ser moral, para ser ético, para ser honesto, para ser... não, mas eu sou honesto. Ok, ótimo, que bom, né? Tá cumprindo a tua obrigação. Exato. Como diria minha mãe, não fez mais que tua obrigação. Agora, se tu dizer, eu ajudo os outros, virtude. Virtude é uma virtude teologal, inclusive prevista na Bíblia. É a caridade. Está previsto na Bíblia.
As 3 virtudes teologais. Eu fui também seminarista, por isso que eu conheço um pouco de filosofia, tá? Sério? Entre outras coisas, eu fui seminarista. Nossa. Tá. Não, sei. A gente vai ter que fazer mais um podcast só para pegar a trajetória do Genaro. Mas, olha... enfim. Se tu quiser, podemos fazer um só de filosofia. Faremos, sim, faremos. Só de filosofia. Já temos de uma programação falar dessas coisas. Fazer mais provocações. Mais assim, provocações. Sabe por que as provocações, inclusive lá nos meus artigos, está cheio de provocações? Porque, como eu disse antes, filosofia, Douglas, ela não explica, ela pergunta. Tu só tem a resposta certa se tu tiver a pergunta certa. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se tu perguntar aonde fica Rolante, as pessoas vão te dizer o caminho para chegar a Rolante. Sim. Ok? Tu fez a pergunta certa. Aonde fica Rolante? Agora, se eu perguntar, aonde fica aquela cidade que tem, que eu acho que vende cuca, sabe? Das cascatas. Que tem cascata. Porra, tem 500 cidades que fazem cuca, cascata. Até na Alemanha, vamos dizer. Tu está fazendo a pergunta errada. Então a resposta vai ser errada. Então, a filosofia se funda a partir da pergunta. E a resposta está na pergunta. Via de regra, tu não tem uma resposta definitiva. Tem uma resposta. E aí cada um faz a sua resposta. Porque senão não teria escola de filosofia, né? Claro. Aristóteles respondeu de uma forma, Platão respondeu de outra, Pitágoras respondeu de outra. E aí vamos indo, tá? Mas é muito interessante neste mundo que está em plena transformação, neste mundo em que estamos sendo dominados pela inteligência artificial. Sim, eu trabalho com 25 inteligência artificial. Eu entrei de cabeça na inteligência artificial para conhecer, e tive um papo, depois eu vou te mandar pelo WhatsApp, eu tive um papo profundo com uma inteligência artificial. Fiz um papo. Isso dá medo, hein? Deste que estamos fazendo agora. Depois eu vou te mandar. E está, inclusive, lá no blog. Sério? Lá no blog tem a pergunta e a resposta que foi dada pelo... Tive um papo bem profundo com a inteligência artificial. E consegui arrancar algumas coisas interessantes deles. Às vezes a gente faz uma pergunta, né, para a inteligência artificial. Tipo, eu falava, eu precisava de alguma coisa sobre um artigo, assim, ela me responde, né? E aí eu pergunto, o que você acha? Uhum. E aí começa aquelas barreiras éticas, né, que é colocado, né? Não, eu não tenho como te responder. Tu sabes que em janeiro, quando lançaram o GPT, o chat GPT, eu fiz uma pergunta em janeiro. Você acredita em Deus? Uau! Assim, na chincha. Direto, na lata. Sem vaselina. E a resposta foi, como linguagem de programação, eu não tenho resposta para isso. Mas é possível que exista uma força criadora e papapá. Tá. Logo em seguida começou a polêmica de que eles estavam dando uma resposta meia que os criadores começaram a questionar a resposta. E aí eles cortaram. E eu fiz a mesma pergunta. Você, depois que deu essa polêmica, que eles deram umas cortadas, você acredita em Deus? Aí a resposta, como linguagem de programação, não tenho resposta para isso. E tchau. Ponto. Saiu, mas... pois é. O mas ele não veio mais. Então eles estavam tolindo. Mas é meio maluco isso, tá? Mas isso é para outro podcast. Sim. Nós vamos falar sobre filosofia e sobre inteligência artificial. Te faço esse desafio. Filosofia e inteligência artificial. Vamos fazer um podcast só sobre isso. Mas está combinado. Gente, tá combinado. Tem tanta coisa para falar sobre isso que você não tem ideia. Está combinado. Nós vamos fazer uma conversa. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta rapidamente. Sim. Sobre inteligência artificial.
Eu sei que tem novas tecnologias também Sim. que estão sendo utilizadas em hospital. Existe tecnologia sendo utilizada no Sim. hospital de Rolante? Sim. Pode falar assim, rapidão. Um dos poucos hospitais que tem, aliás, tem 2 hospitais, Sapiranga e Rolante. Eu contratei uma empresa chamada Qualis, Sim. que tem uma inteligência artificial para busca de casos de possíveis casos de infecção hospitalar. Uau. E tem um robô chamado Isa, que ele olha todos. Em primeiro lugar, não se libera antibiótico sem a Qualis autorizar. Então, mesmo que o médico prescreva, não vai ser, a farmácia não fornece se não tiver o aval da Qualis, tá? E tem uma inteligência artificial chamada ISA, que faz um rastreamento em todos os prontuários para ver se tem alguma possibilidade de algum daqueles pacientes vir a desenvolver algum tipo de infecção hospitalar. Uau. Funcionando hoje? Já hoje. Está ativo lá, se quiser conhecer, vai lá que eu te mostro. Nossa, isso é demais. É. Olha só, depois de toda essa conversa, eu acho que o público ele quer saber. Quem não conhecia o Genaro, eles querem saber quem é o Genaro, afinal. Pois das perguntas mais filosóficas, mais difíceis de responder é quem a gente é, né? Quem a gente é, sempre uma reflexão. Eu olho para o espelho e me reconheço, mas saber quem eu sou, na verdade, vamos dizer assim, vamos facilitar. De onde eu venho. Isso, tá? Um pouco da tua trajetória. Então. Eu nasci no Uruguai, eu sou uruguaio, nasci em Montevideo em 1961. Em 74 nós viemos para o Brasil com a família toda. Tá? Me formei aqui no Brasil, fui professor universitário, morava em Santana do Livramento. Professor universitário? Morava em Santana do Livramento até 92, dei aula lá e fui diretor de várias empresas lá. Aí eu comecei a fazer um mestrado, quis fazer um mestrado, só que a mestrado só podia fazer em Porto Alegre naquela época. Sim. Aí vim para Porto Alegre, comecei a dar aula na PUC de Porto Alegre, comecei a trabalhar em algumas empresas de Porto Alegre, fui diretor de algumas empresas, como a Magni Engenharia, que é uma grande empresa nacional, fui diretor regional de uma empresa de tecnologia chamada ProBank, que fez... trabalhava com a Caixa Econômica. Eu cheguei a ter 1.200 funcionários nessa empresa. Uau! Ligados a mim. Porte. De todo. Eu era diretor do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E esta empresa ProBank trabalhava com a Caixa Econômica Federal, prestava serviço para a Caixa Econômica Federal, serviço de tecnologia. E aí nós pegamos os contratos por uns 4 ou 5 eleições, nós fizemos a eleição em todo o país. Fomos contratados pelo Tribunal Superior Eleitoral e nós colocamos gente para colocar as urnas, para fazer manutenção das urnas eletrônicas e tal, né? Todos que tiverem dúvidas sobre urna eletrônica, pode falar comigo que eu conheço tudo de urna eletrônica. Não, eu vou ter que chamar de novo só para urna eletrônica. Vamos anotar os tópicos aqui. Tem dúvida anotar sobre, os tópicos. Traz gente que tem dúvida sobre urna eletrônica que eu explico como é que funciona. Então, e nesse meio tempo eu fui diretor do hospital lá em Livramento, da Santa Casa de Livramento, me formei, fui esse diretor. Depois, em 92, eu vim para Porto Alegre. Aí comecei a trabalhar na área de engenharia, trabalhei na área de tecnologia. E, por essas coisas da vida, fui parar em Palmares do Sul. Em Palmares do Sul me envolvi na política. Aí me puxaram para ser secretário de saúde de novo, porque eu tinha sido diretor do hospital. Lá como eu estava formado. Aí terminei o meu mestrado na Unicinos em gestão hospitalar. Aí fui diretor, fui secretário de saúde, fui delegado regional da saúde da 18ª Coordenadoria Regional da Saúde. Terminou a minha gestão na 18ª, fui ser diretor do hospital de Tramandaí, durante 6 anos e meio. Depois fui para a Assembleia, ajudar o Gabriel Souza, nosso hoje vice-governador. E hoje estou aqui em Rolante. Então, de uma forma muito resumida,
Essa foi a minha trajetória. Uma trajetória de 40 anos de trabalho, de muita satisfação por tudo que eu fiz, pelo legado, que, aliás, na verdade, eu acho, Douglas, que o que a gente deixa é o legado. Sim. A nossa obra, né? A nossa obra. Os tijolinhos que a gente deixou no meio do caminho. E me diz uma coisa, o que o futuro espera do Genaro? Eu estou engajado full time, real time, nesse projeto do Hospital de Rolante. É um projeto que eu não consigo me envolver num projeto se eu não vivo o projeto. Se não viver ele. Então, assim, eu estou vivendo esse projeto. Estou vibrando com o projeto. Eu estou deglutindo e com satisfação todas as conquistas que a gente está conseguindo. Sim, isso deve gerar muito aprendizado também, né? Muito. Eu aprendo muito. Eu sou um eterno aprendiz. Digo mesmo. Claro que eu sou um mestre. Ajudo muita gente, ensinei muita gente, mas eu sou um eterno aprendiz. E o dia que tu deixar de ser um eterno aprendiz, tu deixou de ser. Claro, essa troca é fundamental, né? Toda a vida. Aprendo todos os dias. Quando eu ensino, eu também aprendo. Aprendo. A vida te ensina. Né? Então, vou te dizer assim, tem um problema? Tem nem ideia. No hospital tem problema? Nossa. Nossa. Eu não sei, às vezes, como é que eu consigo fechar as contas. Mas eu sou um cara feliz. Nossa. Eu vivo feliz. Eu adotei como fórmula de vida ser feliz, né? E afastar de mim tudo aquilo que possa me trazer infelicidade, né? A vida é muito curta. Não sei quanto tempo a gente vai durar aqui nesse plano. Então, transformar a vida numa coisa ruim, eu acho que não somos merecedores disso. Eu procuro ser feliz, procuro ser, não sou sempre feliz. Sim, eu tenho meus ciclos. Claro, sim, né? E a felicidade não vai estar todo dia, né, batendo na nossa porta. Mas eu, em geral, sou uma pessoa, eu não diria feliz, vamos mudar o termo. Eu estava procurando o termo. Eu sou uma pessoa realizada. Subiu a régua agora. Sou uma pessoa realizada. Eu acho que naquela escala de Maslow, eu estou procurando autorrealização. Eu estou nesse processo da procura da autorrealização. O problema já não é tão problema, é um desafio para eu ir adiante. Desafio. E eu me desafio todos os dias. É um desafio para eu ir para a próxima fase. E me automotivo. É tipo vídeo. Eu jogo vídeo. Sim. Então é o seguinte, eu estou sempre atrás do próximo chefão para passar para a próxima fase. Que a gente leva isso para a vida, né? Que a gente aprende no videogame. Claro. Levar isso para a vida. Óbvio. Pessoal, eu conversei com o Genaro, uma mega conversa e sem palavras para te agradecer. Capaz. Por estar aqui com a gente, por poder compartilhar um pouco da tua trajetória, um pouco das tuas reflexões sobre a vida, que também são extremamente importantes. Já deixo um desafio a voltar aqui, nós conversamos um pouco mais. Filosofia e inteligência artificial. Filosofia e inteligência artificial. O que vocês acham? Vai ser bom. Vai ser ótimo, Genaro. Muito obrigado. Irmão. É um grande prazer. Da mesma forma. Prazer. Obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima. Um abração, e para você que assistiu até agora, parabéns. Parabéns, porque valeu muito a pena. Um abraço. Até a próxima.